Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, essa aula, mas o que importa é que seja uma boa aula, uma agradável e edificante aula para você, meu querido e prezado estudante. Bom, o assunto de hoje tá aí, é o Antigo Regime. Isso, olha o título, Antigo Regime. Esse título foi cunhado, foi criado pelos iluministas, de maneira pejorativa, de maneira a desdenhar esse período que, não à toa, foi chamado pelos modernos iluministas do século XVIII de antigo, ultrapassado, o ancião regime. Né? Mas o que é isso? Queridos, o antigo regime é um sistema político, econômico e social que marcou toda a Idade Moderna, que caracterizou toda a Idade Moderna. Bom, se é um sistema, como é que esse sistema funciona? As características principais desse sistema estão presentes nesse quadro aí. Na época, a política do Antigo Regime era caracterizada por uma monarquia absolutista. Você que é um sujeito inteligente, muito esperto, sabe que existem várias formas de monarquia. Existe aquela monarquia feudal, em que o rei não tinha tanto poder, né, tanta autoridade. Existe uma monarquia parlamentarista, que será instituída lá na Inglaterra, será um modelo de monarquia parlamentarista. Teremos a monarquia constitucional e teremos a monarquia absolutista. A monarquia absolutista, o rei concentra todos os poderes em suas mãos. É isso que a gente vai tratar, ou sobre isso. Do ponto de vista econômico, nós estamos falando que na época nós tínhamos um capitalismo, mas um capitalismo ainda primitivo, ainda rústico. É o primeiro tipo de capitalismo, que é o capitalismo do tipo comercial. Mas, como o rei era autoritário e todo-poderoso, ele controlava a economia, e esse controle que o rei exercia sobre a economia capitalista, chamamos de mercantilismo. Então nós estamos falando de um capitalismo mercantilista. Esta era a economia da época, meu prezado, atento aluno. E a sociedade, você está acostumado já com isso. É caracterizado ou caracterizada por ser uma sociedade estamental. E essa sociedade estamental você está cansado de ouvir, né? Nós vimos lá no sistema feudal, uma sociedade de ordens e privilégio, né? Ou de privilégios, e principalmente uma sociedade hierarquizada. Ou seja, uma sociedade que tem uma hierarquia, e essa hierarquia é pautada no privilégio de alguns grupos sociais. Vocês são super ligados e vocês sabem muito bem que nós iremos trabalhar cada uma dessas características. Por quê? Porque a aula de hoje é aula conceitual. Vamos então aqui caracterizar o Antigo Regime, depois vamos aprofundar cada detalhe desse Antigo Regime. Eu vou fazer uma inversão. Ao invés de falar primeiro de política, depois de economia, como está na ordem aqui, depois de sociedade, eu vou inverter. Eu vou falar de sociedade, depois de economia, depois de política, tudo bem? Por quê? Porque nós iremos tratar dois absolutismos, o francês e o inglês, que são diferentes e a gente consegue então compará-los. Mas não nesta aula. Nessa aula temos que caracterizar de maneira geral o Antigo Regime, beleza? Bom, a gente começa então com a sociedade do Antigo Regime. Vejam que ilustração bem interessante. Dá uma olhada, sociedade. Vejam, moçada, essa ilustração da sociedade do Antigo Regime. O que você consegue observar são duas pessoas, né, de pé sobre uma pedra. Pedra esta que é carregada por um sujeito deitado. Nossa, carregando um peso, o peso da pedra, o peso dos impostos, do trabalho. E essas duas pessoas que estão aí em cima são grupos privilegiados, que também são sustentados pelo sujeito que está deitado. Perceba que o sujeito, além de carregar a pedra, carrega o peso dos outros dois indivíduos. Nós sabemos, na esquerda nós temos o clero, na direita nós temos a figura de um nobre. E quem está embaixo? Provavelmente, moçada, aí um camponês, um sujeito do terceiro estado. É isso que a gente vai conversar agora. Dá uma olhadinha na sociedade.
Todo mundo aqui sabe que a sociedade estamental é uma sociedade piramidal, que não muda nem a pau, né? Uma sociedade estática, imóvel. Mas é óbvio que existem exceções, né, queridos? Uma sociedade que se caracteriza pela imobilidade. Ninguém sobe, ninguém desce. É uma sociedade sob critério de nascimento, de hereditariedade. Nasceu num grupo, morre nesse grupo. E você passa a sua condição social para o seu herdeiro. Você já conhece isso. A questão do sangue é importante, não é verdade? Bom, eu fiz um esqueminha bem legal para vocês aqui, para que a gente discuta. Ela é muito parecida, essa sociedade, com a sociedade feudal, mas possui algumas especificidades, algumas características próprias. E é isso que importa para a gente. Por exemplo, acima da sociedade, portanto, nós temos um sujeito que tem todos os poderes, portanto ele está acima dos grupos sociais. É o famoso rei. Mas um rei autoritário, um rei absolutista, que passa então a mandar em tudo, inclusive a submeter e controlar os grupos sociais. Mas que grupos são esses, professor? Claro que você vai saber. Nós estamos falando aqui basicamente de 3 grupos, que não à toa podemos chamar de 3 estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Vamos ao primeiro. O primeiro estado é constituído pelo clero. Você, super atento, sabe que isso também marcou o feudalismo. No topo da pirâmide feudal tínhamos o clero, a igreja, não é verdade? Mas aqui a função da igreja passa a ser outra. Naquela época, a igreja tinha todos os poderes, né? Poder político, poder universal, né? Tinha o poder ali também econômico, possuía terras, continua tendo muitos dos poderes. Mas agora, a função da igreja dentro de um estado absolutista é justificar o poder do rei, é legitimar o poder do rei. Ou seja, é dar ao rei simplesmente a condição de ser respeitado. Mas você fala, professor, mas por que o rei é respeitado? Porque a igreja vai dizer que o poder dele vem de Deus. É uma justificativa muito poderosa, né? Eu não mexo com o rei, não questiono o seu poder, porque o poder dele vem de Deus. Veja que nesse sentido, a igreja ela está a serviço do rei. A igreja, ela então se submete à autoridade real e não o contrário, como era antes. Bom, nós temos também o segundo estado. O segundo estado também, como no feudalismo, é caracterizado pela presença da nobreza. Mas o erro grave que você comete. Lá no mundo feudal, a nobreza tinha uma função militar. Eram os chamados belatores. Eles lutavam, faziam guerra, usavam espada, escudo, lança, não é isso? E também armadura. Era o braço armado no mundo feudal, não é? Aqui, queridos, a coisa muda e muda bastante. A nobreza, ela vai viver um processo de desmilitarização. O que significa? Ela vai perder a sua função militar. Por quê, professor? Porque a partir do momento em que o rei concentra todos os poderes em suas mãos, um dos poderes que esse rei vai ter é o poder militar. Ou seja, ele vai ter o monopólio da força. Ele vai constituir o que nós chamamos de exército nacional. Esse exército, pessoal, é um exército de mercenários. Eles são pagos para lutar. Não precisamos mais desses nobres que defendem seus feudos, defendem, né, os seus interesses. Não, porque agora o rei é quem defende toda a nação. Portanto, essa nobreza desmilitarizada, né, que perde esse poder militar, né, que agora se concentra nas mãos do rei, ela vai assumir funções políticas, administrativas, dentro do próprio Estado absolutista. Então, ou seja, o rei ele vai precisar dessa nobreza para exercer funções políticas, administrativas, cargo de prefeito, de governador de província, o fiscal, o cobrador de impostos, o ministro, o juiz, deu para entender? Formando então o que nós chamamos de quadro burocrático, ou seja, o corpo do Estado absolutista. Veja que coisa interessante. Muda a função. Agora, é óbvio, né, pessoal, que esses dois grupos são grupos privilegiados. Eles já eram no mundo feudal. E quais são os seus privilégios? Estão aqui. 2 grandes privilégios esses 2 estados possuem, esses 2 grupos. O privilégio de não pagar impostos. Portanto, esses caras não pagavam os impostos e não contribuíam para sustentar o Estado. O segundo privilégio, meus queridos, é de viver de renda das suas terras, ou até mesmo de pensão, ou seja, sustentado pelo próprio Estado, pelo próprio governo, pelo próprio rei. Que vida boa, hein, galera? Isso aí. Bom, você deve estar pensando, né? Se esses caras não pagavam impostos, viviam de renda, quem pagava os impostos sustentava, né, justamente
o Estado? Quem carregava o fardo desse Estado, que gastava, obviamente. Bom, professor, não estou entendendo. É o terceiro Estado. O terceiro Estado é composto pela burguesia, comerciantes, artesãos, banqueiros, que levam uma vida mais urbana, e por camponeses, tanto os camponeses livres que se livraram, né, daquela instituição de exploração servil, quanto os servos, que ainda vivem sob condições de serviço. Isso é um detalhe muito importante. Não é porque saímos da Idade Média que temos a completa extinção dos elementos medievais feudais. Algumas características do feudalismo ainda persistem. Por exemplo, a servidão, que só será extinta no final do século XVIII e século XIX. Em alguns países, como a própria Rússia, só em 1860. Olha aí, galera. Quer dizer que a servidão persiste, assim como outras características do feudalismo. Por isso que é tão legal a história. História, moçada, tem que ser pensado por meio de uma ideia de processo, não de fato. Os fatos ajudam a entender o processo. Não é matemática. As coisas vão mudando paulatinamente, gradualmente. Entende? Bom, sendo burguês da cidade ou sendo camponês, né, do campo, o servo ou não, o livre ou não, esses caras são aqueles que suam, que trabalham e que alimentam o Estado com seus impostos, com sua mão de obra, com seu trabalho. É a base da sociedade, sem dúvida a maior parcela de um país que sustenta, portanto, através dos seus impostos, a riqueza, o luxo do primeiro e segundo e até mesmo do rei. Entende? Bom, se você entendeu, não há aqui nenhum pingo de justiça, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista político. Professor, o que você quer dizer? Estou querendo dizer, meus queridos, que é uma sociedade absolutamente desigual, uma sociedade absolutamente, olha que legal, injusta. Professor, mas várias sociedades são injustas, mas essa daqui, galera, é isso. Não importa se você tem ou não tem dinheiro, o que importa é o sangue, é o nascimento. Esse é o grande detalhe. Portanto, nós não temos aqui, ou quase não temos, mobilidade vertical. Dificilmente alguém no terceiro estado sobe para o segundo ou sobe para o primeiro. Existem exceções. Por exemplo, alguns burgueses conseguiam adquirir o título de nobre, ou comprando o título, ou prestando então ajuda ao rei, o rei retribui com o título de nobre, mas esse caso é um caso raro. Né? Normalmente, nós não temos, né, mudança vertical da sociedade estamental. Né? Este burguês que vai adquirir o título de nobre, a gente vai chamar de nobreza, não, a gente vai chamar de nobreza de toga, que é uma nobreza bastarda, fruto de uma conquista e não de uma hereditariedade, não, né, de uma relação, então, portanto, consanguínea. Aí você fala, professor, entendi. Bom, mas nós temos um outro tipo de mobilidade, que a gente chama de mobilidade horizontal, que é aquela que acontece dentro do mesmo grupo social. Por exemplo, dentro do clero, temos o alto clero, o baixo clero, então pode, né, rolar mudanças. Dentro da nobreza, você tem a alta nobreza, dona de terra, a baixa nobreza, que não tem terra, mas é nobre, né, de sangue azul. Você tem aquele nobre que vive na corte, que é o nobre cortesão. Deve entender? Então você tem ali dentro da nobreza a possibilidade de mudar, mas dentro do mesmo grupo social, do mesmo estamento ou da mesma ordem. Assim como você tem a possibilidade de mudanças dentro do terceiro estado. Uma burguesia voltar ao campo já é mais difícil, mas um camponês ir viver na cidade e ter uma vida burguesa, isso é possível, isso é provável. Entendeu? Cuidado com a vertical não, horizontal sim. Bom, queridinhos, vamos que vamos. Como você está ligado, você sabe que o nosso próximo passo é justamente a economia. Eu disse a vocês que no antigo regime, a economia predominante, ou seja, a economia na verdade que funcionou, é a economia capitalista. A economia capitalista. Mas o que seria o mercantilismo, professor? Bom, vamos lá. Existe uma diferença entre capitalismo e mercantilismo, muito embora as coisas caminhem juntas. O mercantilismo, pessoal, se caracteriza por uma política econômica, vamos lá? Política econômica adotada por governos absolutistas, por estados absolutistas, por reis absolutistas. Ou seja, não confundir economia com política econômica. O que é uma política econômica, galera? É a relação que o estado ou o governo tem com a economia. É como o estado ou o governo lida com a economia. A economia
é capitalista, você já sabe. Mas como é que o governo nessa época se relacionava com a economia? É uma política de um Estado, uma política econômica e não a economia. Isso é o mercantilismo. Professor, e o que um rei faz com a economia? Bom, a ideia é que o rei absolutista controle a economia e, com isso, consiga então ampliar as suas riquezas e, sendo mais rico, o Estado mais rico, evidentemente, que ele ganha. Então ele vai usar o seu poder autoritário político, certo? Para controlar a economia e assim promover o desenvolvimento econômico do seu próprio país. Professor, mas que economia mesmo é essa? Vamos lá. A economia, você sabe, é o capitalismo do tipo comercial. Você sabe que o capitalismo, pessoal, ele é X-Men, né, cara? Ele é mutante, né? Ele mora lá na casa do Xavier, lá, sabe? Mutante, ok. Então o capitalismo ele ganha versões ao longo da história, ele vai sofrendo mutações. Esse capitalismo, que você já sabe que o rei controla, é um capitalismo comercial, é do tipo comercial, é o primeiro tipo de capitalismo, por isso a gente coloca capitalismo primitivo, é o primeiro tipo de capitalismo. E como você sabe, o fundamento e a essência do capitalismo é a obtenção do lucro. Então, vejam, nós estamos aqui a falar que o lucro, que é o fundamento do capitalismo, ele se dá por meio do comércio. Comprando e vendendo se obtém o lucro. Mais tarde veremos que nós temos o capitalismo industrial, onde o lucro está na produção e não no comércio. O comércio é a consequência. Né? Temos o capitalismo financeiro, e aí entra, moçada, o jogo das ações. Então temos várias formas de capitalismo e esse daqui é o primitivo, é aquele que se dá, moçada, por meio do comércio. Lucro por meio do comércio. Bom, como você sabe, é um capitalismo sem liberdade. É um capitalismo dominado, tutelado e controlado por um rei autoritário absolutista. Portanto, a outra característica desse capitalismo é o intervencionismo estatal, o que caracteriza o próprio mercantilismo, né? O Estado autoritário, o rei absolutista controla a economia. Ou seja, ele cria regras para a economia. É o rei que controla a economia. Professor, como ele faz isso? É ele quem estipula os impostos, os valores. É ele quem define, olha o que eu vou dizer para vocês, hein? É ele quem define quem pode produzir um determinado produto, quem pode vender um determinado produto. É o rei quem define. Olha que coisa interessante. Onde, né, um indivíduo ou uma empresa pode fazer ou não comércio. Então o rei, ele controla a economia e como você sabe que quem produz é o burguês, quem faz o comércio é o burguês, quem cuida da questão financeira bancária é o burguês, então podemos dizer que uma vez que o rei controla a economia, ele também então submete ao seu controle justamente a burguesia. Então a burguesia aqui é uma burguesia tutelada, uma burguesia controlada, não tem nenhuma liberdade. Muito pelo contrário, a burguesia deve servir aos interesses do Estado Nacional e não aos seus próprios, somente aos seus próprios interesses. É óbvio que ao longo dos anos a burguesia vai ganhando cada vez mais recursos econômicos, vai ganhando cada vez mais notoriedade social, a ponto de buscar a sua independência, buscar a sua liberdade, e isso se dará por meio das revoluções burguesas do século XVIII e também século XIX. É o momento que a burguesia rompe com o domínio, né, dos reis autoritários absolutistas, e o pior, galera, pensando aí do ponto de vista do rei, né, é a burguesia então assume o poder político. E aí teremos, evidentemente, uma nova forma de capitalismo, capitalismo, moçada, liberal, né, onde o Estado não intervém na economia, né, a tal liberdade econômica do Adam Smith. Mas isso, moçada, são outros 500. Por enquanto, aqui, a burguesia está a serviço, né, do desejo, do poder, da autoridade real. Beleza? Bom, vocês são super inteligentes. O mercantilismo, ele funciona segundo alguns princípios. Ou seja, ele é sustentado por alguns pilares, alguns valores, alguns princípios. Tá? Esses são os instrumentos, tudo bem, de funcionamento do mercantilismo. Quais são os princípios de funcionamento do mercantilismo, professor? Primeiro, o metalismo. Qual é a ideia do metalismo? É a busca incessante por metais preciosos.
Essa ideia é uma ideia mercantilista. Buscar metais preciosos. Então os estados absolutistas, os governos absolutistas eram obcecados por metais preciosos. Pessoal, mas por quê? Porque o ouro e a prata serviam de matéria-prima para a confecção das moedas. Então, vejam bem, se eu tenho muito ouro e muita prata, eu tenho muitas moedas e, consequentemente, sou rico. Afinal de contas, nesta época, o critério de riqueza era a quantidade de metais preciosos, tá, que um país conseguia acumular. É a acumulação primitiva de capital. Por quê? Porque nós estamos falando de quantidade física. Quanto mais ouro e prata um país, né, acumulasse, mais moedas ele teria, portanto, mais rico ele seria. Vejam que o critério aqui é a quantidade de metais preciosos. Beleza? Segunda característica, segundo princípio, é a balança comercial favorável. Eu trouxe para vocês aquela balança, antiga balança, né, dos antigos comércios, né, com 2 pratos. A ideia aqui, moçada, é bem fácil. Isso é uma política de Estado. A ideia é tentar vender mais produtos do que comprar mais produtos. Ou seja, que o peso das exportações seja maior do que o peso das importações, como está nesse esqueminha. Assim, se você vende mais do que compra, ok? Estou falando, moçada, em relação ao comércio externo, beleza? Então, você tem um saldo positivo, não é? Se você vende por 100 tudo que você tem e gasta 10, te sobra 90. Esse é o saldo positivo, é a balança comercial favorável, que busca o que nós chamamos de superávit. Quando uma balança comercial é superavitária? Quando o Estado, a balança, o comércio de um país, ele é sempre o quê? De saldo positivo. Quando você vende mais do que você compra, do que você importa. A ideia é exportar mais e importar menos. Quando é o contrário, nós temos o déficit, quando o Estado gasta mais, né, do que evidentemente arrecada. Beleza? Terceiro princípio é o princípio do protecionismo. Que princípio é esse, professor? Também é adotado por muitos estados absolutistas. A ideia aqui é proteger o mercado interno, é proteger o seu próprio mercado. Portanto, a ideia é proteger sua própria economia, sua própria burguesia contra outras economias, contra outras burguesias. Essa é a função também do rei, proteger a sua burguesia. Oh, professor, como é que ele faz isso? Ele protege o mercado interno, ou seja, um determinado produto, né, e a sua economia, elevando as taxas alfandegárias. As taxas alfandegárias são taxas do quê, moçada? São taxas fronteiriças. Ou seja, quando você eleva as taxas sobre o quê? A importação de produtos, então o produto, né, de fora, entra no seu país com valor elevado e, nesse sentido, ele não concorre com o preço do produto de dentro, nacional. É assim que você protege seu mercado interno, fazendo com que o produto externo tenha um preço tão alto, pagando imposto, que não consiga competir com o produto nacional. Entendeu? Bom, vamos lá. E temos também um outro princípio, né, que vai ser adotado por praticamente todos os grandes países da Europa Ocidental, que é o princípio do colonialismo. A ideia é simples. Nós estamos falando da época das grandes navegações, né, pessoal? Então o negócio aqui, extremamente lucrativo, que enriqueceu vários estados da Europa, é a exploração das riquezas coloniais. O negócio é encontrar territórios, colonizar esses territórios, explorar suas riquezas para satisfazer os interesses da metrópole, do colonizador e, claro que não, né, dos colonizados. Nesse sentido, a relação é uma relação de exploração desigual, calcada no que nós chamamos de pacto colonial ou exclusivismo comercial, ou exclusivo comercial. A expressão mostrada pacto colonial é mais comum, né? Mas o certo é exclusivo comercial. Como é que funciona isso? A colônia só poderia fazer comércio com a sua respectiva metrópole. Em outras palavras, a metrópole tinha o monopólio sobre todas as riquezas coloniais. Portanto, um exemplo, o Brasil, que era colônia de Portugal, só poderia fazer comércio com Portugal. E Portugal tinha o quê? O monopólio sobre todas as riquezas do Brasil. Inclusive, o monopólio não era só de Portugal, mas como o rei era autoritário, as terras coloniais pertenciam ao próprio rei. Chamamos isso de estanco real. Portanto, as terras pertenciam ao rei. E olha como é interessante o mercantilismo. É o rei quem define quem pode explorar as riquezas coloniais
É o rei quem define como deve ser a exploração e, evidentemente, é o rei, moçada, que define o que explorar nas colônias. Portanto, as terras pertencem ao rei, é o rei que decide como deve ser o processo de colonização. Veja como o rei é todo poderoso, veja como o rei, né, ele é fuderoso, né, fudido e poderoso. Bom, queridos, e aí nós temos tipos de mercantilismo. O que são tipos de mercantilismo? São formas de mercantilismo. Nós temos basicamente o mercantilismo espanhol, o mercantilismo francês, o mercantilismo inglês. Há quem diga que existe também um tipo de mercantilismo português ou também holandês, mas esses são os mais significativos e importantes. Veja que coisa interessante. O primeiro deles a gente chama de mercantilismo espanhol. Ele ficou conhecido como bulionismo. Por quê? Bulio significa, galera, barras ou lingotes de ouro, como vocês estão vendo aí. Por quê? Porque a Espanha, ela teve uma boa sorte, digamos assim, né? É o mercantilismo metalista. Porque logo que os espanhóis chegaram na América, né, já encontraram ouro e prata, tiraram a sorte grande. Portanto, eles passaram a explorar o ouro e a prata da América. Aí você fala, professor, por isso que é metalista? Sim, a busca por ouro e prata, e no caso eles encontraram ouro e prata na América e passaram então a viver de extrativismo mineral, né? Passaram a extrair ouro e prata. Então vejam, ao invés de você produzir algo, tá bem, para vender e obter riqueza, os espanhóis acharam uma fonte de riqueza, ou seja, uma árvore que produz riqueza. Essa árvore é a América. E assim, eles acabaram, de certa maneira, deixando de lado, né, a ideia de produzir algo para vender e obter, então, portanto, lucro. Lógico que eles faziam intenso comércio, o comércio foi importante também na economia espanhola, mas em função dessa, digamos, riqueza fácil, né, no quintal da Espanha, os espanhóis se desinteressaram em produzir algum produto que fosse valorizado no mercado, né, europeu, de modo a obter riqueza, né, ou seja, ouro e prata. Eles não precisavam vender nada. Então há um desinteresse industrial no sentido de produção, tá? Entenda isso, e há um desinteresse também agrícola. Toda e qualquer produção agrícola que aconteceu, que foi desenvolvida na América, tinha como objetivo atender então a economia mais importante, que era a mineira. Então a agricultura, ela tinha uma função secundária, né, no sentido de atender ali as regiões mineiras, não com o objetivo de exportação, como aconteceu com Portugal, que produzia cana-de-açúcar no Brasil e rendeu muito lucro com isso, não é verdade? Bom, como então a Espanha não investiu em manufatura, em algum produto para que pudesse vender, né, e obter riqueza e dinheiro, a Espanha então passou a comprar tudo, né, pronto, entendeu? Então ela vai no supermercado e compra tudo pronto, ao invés de fazer em casa. E obviamente que os países que não tinham grandes riquezas coloniais, que não encontraram colônias com grandes riquezas, com ouro e prata, tinham que se virar produzindo alguma coisa que os outros comprassem. Então a Inglaterra vai vender tecido, os franceses vão vender produtos sofisticados, requintados, e a Espanha, que achava que tinha muito dinheiro e que não ia acabar, comprava então manufatura francesa, manufatura inglesa. Então o dinheiro acabava o quê? Acabava por se concentrar nas mãos dos ingleses e franceses. Por quê? Porque os franceses e ingleses tinham superávit. E a Espanha, como gastava mais do que, né, de fato exportava, tinha déficit. No final das contas, né, grande parte das riquezas da América vão parar na França, vão parar, né, na Inglaterra, e os ingleses, com mentalidade empreendedora burguesa, vão investir no futuro, vão fazer a Revolução Industrial. E mais tarde, vocês sabem, Portugal e Espanha não investiram no futuro, não pensaram no futuro. Então o que vai acontecer? Viverão então, né, a desgraça do atraso econômico. Tudo bem? Bom, nós temos aqui uma outra forma de mercantilismo que a gente vai denominar de colbertismo. Mais tarde a gente vai trabalhar isso também. Moçada, o colbertismo, um mercantilismo à moda francês, ou seja, soufflé, pâté, sutiã, né, escargot, enfim. Por que tem esse nome? O mercantilismo francês tem esse nome por conta desse cara aí, ó. É o ministro conhecido como Jean-Baptiste Colbert. Ou seja, esse cara é o cara que na época era o ministro das finanças do rei, o maior rei absolutista de todos, né? Que é o Luís XIV, o Rei Sol. E foi ele que desenvolveu a política mercantilista
francesa, que basicamente se caracteriza por um mercantilismo industrial, no sentido de produtividade, tá? Não indústria de máquinas e tal. A indústria aqui tem um sentido de produção, beleza? Eles moçados se dedicaram na manufatura de artigos de luxo, móveis de luxo, no estilo barroco, todo requintado, que tinha uma demanda enorme ali, galera, na Europa, por conta da nobreza, dos reis. E também perfume, né, que passa a ser uma marca, uma característica também da França. Vejam, a França, como não encontrou grandes riquezas coloniais, tinha que produzir um produto para obter o superávit. O caso moçada inglesa é um caso também bem interessante, porque chamamos de mercantilismo misto. No primeiro momento, a Inglaterra vai se dedicar a um comércio, tá, mercantilista. Portanto, os reis ingleses, eles vão investir na atividade comercial. Para tanto, precisavam de uma boa marinha mercante, tá? E assinaram uma série de tratados comerciais vantajosos. Entendo que é vantajoso quando é superavitário, né? O outro tem déficit, eu tenho superávit. E o mais bacana aqui é que a Inglaterra assinou acordos com piratas, que na época eram chamados de corsários, são ladrões do mar. O pirata, por assim dizer, é aquele que faz ali, né, o saque, o roubo, enfim, de maneira então independente, autônoma. O corsário é o pirata que assina contratos com países, como o caso da Inglaterra. A Inglaterra assinava contratos, lógico, né, debaixo do pano, né, com piratas. Os piratas roubavam galeões espanhóis e depois dividiam os resultados, os lucros com a própria Inglaterra. Mais tarde, o curioso é que a Inglaterra, quando assumir a hegemonia no comércio marítimo do Oceano Atlântico, ela vai ter problema com os piratas, né? Um dia ela financia os piratas, né, para ser a nação hegemônica, derrotando a maior potência comercial do mundo na época, que era a Espanha, e depois ela vai lutar contra os piratas, porque os piratas vão agredir a própria marinha, o próprio comércio inglês. Curioso. Bom, e aí nós temos no século, pessoal, XVIII, o mercantilismo inglês também adotando a forma industrial, ou seja, produtiva. Os ingleses vão investir especialmente em manufatura de tecido, não à toa. No final do século XVIII nós temos já o início da Revolução Industrial. A Inglaterra sai na frente de todos os outros países. Então, por isso que eu disse, mercantilismo misto, comercial e ao mesmo tempo também industrial. Beleza? Bom, queridos, entendendo isso, a gente então fala do absolutismo, que é a terceira característica do antigo regime, não é verdade? A primeira coisa que a gente aqui faz é lembrar que no absolutismo o rei, a coroa, ela é grande, ela é poderosa, né? Ela é super influente. Mas como é que a gente conceitua o absolutismo? O absolutismo pode ser, moçada, definido como a concentração de todos os poderes, e eu disse poderes legítimos, ou seja, que são poderes instituídos, não é qualquer coisa que o rei pode fazer. Ele pode fazer dentro dos limites do quê? Dos poderes instituídos, definidos, certo? Nas mãos do rei. Então, todos os poderes de um país definidos, tá, legalmente, estão nas mãos do rei. Aqui a gente organiza só para que você entenda. Os poderes, ou seja, monopólios. O rei tem o monopólio do executivo, no sentido de executar as leis, o monopólio do judiciário, no sentido de julgar as leis, o monopólio do legislativo, de criar as leis, muito embora tenha conselheiros. Ele tem o monopólio da força, ou seja, ele é o cara que conduz e comanda as forças armadas, e ele tem o monopólio tributário, que ele define, então, o preço, o valor, né, e os impostos. Obviamente que isso variava de governo para governo, de estado para estado, mas geralmente era assim. Temos o caso inglês, que é um caso diferente, né, pessoal? Afinal, desde 1215, os reis precisam conviver com a Magna Carta e mais tarde com o parlamento. A gente vai discutir o caso inglês, que é um caso específico, só para a gente não esquecer. Esses termos, né, executivo, judiciário, legislativo, eles são anacrônicos aqui. Quando você pega uma coisa de um tempo e aplica em outro tempo, né, você força. São termos criados e cunhados lá no século XVIII, lá por Montesquieu, executivo, judiciário, legislativo. Mas eu coloco aqui para vocês porque eu sou um professor didático, né? Você precisa ter aqui a ideia do que é esse poder. Então, só para você entender, mas aqui não se aplicaria esses tais conceitos. Beleza? Bom, e aí, para a gente, moçada, fechar a nossa aula
né, de hoje, a gente fala um pouquinho dos teóricos e filósofos absolutistas. Já vou te alertar, isso aqui deve ser estudado, tá, com mais atenção em filosofia ou também em sociologia, a formação dos estados. Cuidado, teoria do estado. Eu só vou aqui pincelar e você trate de estudar. Isso cai, moçada. Isso cai. Bom, nós temos aqui um objetivo mais histórico do que filosófico, do que, moçada, sociológico. Então, não deixe de estudar esse assunto. Bom, que teóricos, que filósofos são esses? São teóricos, pensadores e filósofos que criaram, então, fundaram teorias, elaboraram teorias, tá? Então são teóricos, que justificavam a autoridade real, ou seja, que explicavam o porquê que o rei deveria ser autoritário, deveria ser absolutista. Cada um desses pensadores buscou uma maneira de explicar o porquê do rei absolutista, ou seja, cada um buscou o seu próprio método, seu próprio olhar sobre, né, o absolutismo, sobre o antigo regime. Um cara importante que você precisa estudar é o famoso Nicolau Maquiavel, famoso italiano, que escreveu uma obra fantástica que passou a ser, né, para muitos governantes e líderes no mundo inteiro, não só nessa época, aí, no século XVI, mas também, né, posteriormente, vai ser uma espécie de manual, né, de um bom governante. Bom no sentido de bonzinho, no sentido de, né, de bom grande, de forte, poderoso governante. Né? O Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, como disse a vocês, é uma obra que se transformou numa espécie de manual para um rei absolutista. Né? Aí você conhece aquela frase que dizem que é o resumo da obra dele, mas é muito complicado você dizer isso numa obra tão complexa como essa, né, galera? Os fins justificam os meios, né? Para você manter um Estado grande, forte, unido, né, o rei pode fazer o que bem, né, entendesse ou bem entenda, né, para buscar essa finalidade. Claro, galera, estamos resumindo aqui, estude Maquiavel, que Maquiavel é muito mais complexo do que essa frase. Bom, nós temos o famoso Thomas Hobbes, muito importante o Thomas Hobbes. Ele vai desenvolver uma teoria, né, no seu livro Leviatã. Lembrando que Leviatã, galera, é uma espécie de representação de um rei absolutista. Né? Leviatã é um monstro marinho fenício, antigo, cheio de braços, né, que representa então esse rei cheio de braços, né, de modo a dar ao rei a condição de controlar tudo e todos com esses braços. Né? Monstro gigante. Bom, o Thomas Hobbes vai dizer que o poder do rei absolutista é o mal necessário. Afinal, as pessoas no estado, aliás, no estado de natureza, sem governo, sem leis, sem regras, elas tendem, né, ao conflito. Né? O homem é o lobo do homem. Né? Essa frase famosa. Quer dizer, no estado da natureza, a tendência é que as pessoas se matem, sem regras, sem alguém para controlar o impulso, né? E o instinto dessas pessoas, elas vão começar a brigar umas com as outras. É a guerra de todos contra todos. Então, esta sociedade, que é ainda desorganizada, ela precisa se organizar, formando uma sociedade civil, e assim, dando poder ao rei, para que esse rei crie as regras, crie as leis, para manter a paz e a ordem. Então, o rei é o mal necessário. Por que é um mal? Porque ele é autoritário. Por que é necessário? Porque ele cria regras, cria leis para manter a ordem, para manter a paz, para manter a segurança. Teoria do nosso amigo, uma teoria contratualista, um contrato social entre a sociedade civil e o rei. Estudem Thomas Hobbes, estudem moçada Leviatã, caem em vestibular. E aí, o famoso Jean Bodin. O Jean moçada Bodin escreveu A República, mas olha que interessante, aqui não é a República no sentido da República, seria contraditório, né? Falando de reis absolutistas. O sentido aqui, moçada, de república, de coisa pública. Ele também defende um rei autoritário e absolutista. Temos também a figura do Hugo Grotius, que vai estabelecer, na verdade, o direito da guerra e da paz. Ele vai ser uma espécie de instrumento, né, absolutista de política externa. Né? O pessoal que faz o curso de Relações Internacionais gosta muito de ler o Grotius, né? Porque ele fala das relações entre estados absolutistas, a defesa e a garantia da soberania do Estado e
a inevitável guerra entre os estados absolutistas para se manterem soberanos e, evidentemente, para expandirem as suas fronteiras. Isso, segundo ele, era inevitável a guerra entre os países absolutistas. Bom, enfim, é só um resumo, estudem. E aí, o mais importante para a gente, esse é o mais significativo para a gente, que você não pode esquecer, que a gente já comentou, o famoso Jacques Bossuet. Esse moçada, Jacques Bossuet, é um cara importante, por quê? Porque ele escreveu duas obras importantíssimas que estão ligadas diretamente ao poder absolutista do rei. Vejam, volta. A política segundo a Sagrada Escritura, então vamos falar de política segundo a Bíblia. E o rei é rei porque Deus quer. Os títulos já dizem muito sobre as ideias do nosso amigo Jacques. Aí você fala, professor, por quê? Porque esse cara é o criador da teoria do direito divino dos reis. Segundo ele, Jacques, o poder do rei emana de Deus, ou seja, o poder do rei vem de Deus, provém de Deus. Então, foi Deus que escolheu o rei como ministro, né, divino, ou seja, Deus escolheu o rei para governar os homens. Portanto, se você criticar o rei, você está cometendo um duplo crime. Um crime político, um crime civil, porque está criticando o poder e a autoridade do rei, e ao mesmo tempo está questionando, né, a vontade de Deus. E aí você pode sofrer uma punição também da igreja. Você sabe o que a igreja faz, né? Joga na fogueira da Santa Inquisição. Queridinhos, por hoje é só. A gente volta, né, um outro dia para aqui falarmos dos absolutismos, o francês e o inglês em especial. Espero que vocês tenham entendido, gostado, idolatrado, salve, salve. E até a próxima. Valeu!